Em direto da redação. A segunda volta das eleições presidenciais são-tomenses ficou adiada para 5 de setembro por decisão da Comissão Permanente do Parlamento. Ora, o mandato de Evaristo Carvalho, chefe de Estado cessante, expira a 3 de setembro. O contencioso eleitoral após a primeira volta de 18 de julho tem vindo a adiar o desfecho do processo. Oscar Bahia, analista político, alega, porém, que neste caso se tem que prolongar o mandato do chefe de Estado cessante até à data do empossamento do seu sucessor, após, então, uma segunda volta a opor Carlos Villanova da ADI a Guilherme Pócer da Costa, do MLSTP-PSD. O calendário fica adiado e eu estou em crer que não se consumará a vontade do atual presidente da Assembleia, que foi também candidato às eleições e o terceiro classificado, porque ele a todo custo quer ser um presidente da República, daí que todo este arrastar dos resultados, essas tais guerras intestinais, e só acabassem realmente agora com a aprovação de uma data para a segunda volta. Eu ainda estou com um pé atrás, porque já não acredito nesses nossos políticos. O facto de terem levado o assunto até 5 de setembro, quando se podia perfeitamente fazer a 29 de agosto, porque quando há interesse por parte deles, no mesmo dia se aprova, no mesmo dia se faz a publicação, no dia seguinte leva-se perfeitamente para o Presidente da República promulgar. Já tivemos casos como esses e perfeitamente podia-se considerar o dia 29 de agosto como a data para a segunda volta das eleições. É que, de repente, constitucionalmente falando, terá mesmo que ser ele a assumir interinamente o poder após o dia 3 de setembro, é mesmo assim? Não. Era a sua interpretação, porque não há vacatura nenhuma, porque a nossa Constituição reza que o Presidente da República, embora no dia 3 de setembro termine o seu mandato, ele continuará em funções porque ele só deixará de ser Presidente da República com o impulsamento do seu sucessor. Daí que era essa a interpretação que deveria-se ter em conta. Mas o próprio partido que apoia o candidato da oposição teve também alguma falha. Não interpretou a tempo a Constituição e Refere-se à faz o ADI? pedido a ADI faz o pedido para a prorrogação do mandato do Sr. Presidente da República. Não era necessário, pelo menos agora já aparecem na nossa praça pública alguns juristas com os seus pareceres e, portanto, não há qualquer tipo de possibilidade de haver vacatura, porque vacatura está explicitamente que só acontece quando houver algum impedimento do Presidente da República por qualquer situação, doença, enfim, morte, etc. Só nessa altura o Presidente da Assembleia Nacional o pudesse substituir interinamente. Ora, Não se Evaristo tratando disso, Carvalho acaba de ter alta do Hospital Aires de Menezes e foi operado. Acha que, em termos de saúde, não vai haver debate sobre se ele terá condições para se manter no cargo, estando numa situação de convalescença? ele estando numa situação de convalescência, ele pode continuar a ser Presidente da República. Ele está no país, ele está numa residência oficial para os presidentes da República, daí que eu não acredito que haja qualquer tipo de debate para saber se realmente ele tem condições de continuar. Estamos a poucas semanas, portanto, da segunda volta, tudo acontecerá normalmente e nós estamos convencidos que, em vez do novo Presidente da República ser empossado no dia 12 de setembro, de acordo com o próprio calendário da Comissão Eleitoral Nacional, será, portanto, arrastado mais uma semana. Em vez de 12 de setembro, será provavelmente 19 de setembro. Penso que não haverá absolutamente nada em relação a essa matéria, mas eu tenho algumas dúvidas porque há toda uma manobra dilatória a fim de perturbar essas eleições. Já não sei, eu costumo algumas vezes fazer algumas projeções, mas eu sinceramente me encontro de mãos atadas porque já não sei o que passa pela cabeça dessa gente que não sabe ver na democracia e saberem que há exatamente a democracia pretende haver alternância de poder, hoje ganha um, perde o outro, amanhã vice-versa. E essa gente não está preparada, ou fizeram uma governação desastrosa, na minha opinião deve ser a pior governação nos últimos tempos
ou pelo menos nesses últimos 30 anos da democracia em São Tomé, Está-se a referir ao governo do MLSTP-PSD? estou-me a referir, sim, ao governo do MLSTP-PSD, e eles até ficam às vezes admirados, porque eu já tenho uma costela desse partido, já fui deputado desse partido, mas há tempo compreendi que não havia condições de continuar aí, preferi abraçar atividades sociais e abandonei há cerca de 20 anos que eu abandonei. Portanto, há uma nova maioria que não soube realmente agarrar no poder e fazer alguma coisa. Perseguições e exclusão, enfim, e fez com que o governo, em vez de definir políticas sectoriais, aquelas que são necessárias para com o financiamento externo das doações e empréstimos, etc., pudesse fazer alguma coisa visível para a melhoria das condições de vida desse povo. Então acha que a Falharam. ADI tem razão quando diz que, de facto, há quem quisesse adiar voluntariamente o pleito? É isso. Há realmente por detrás disso toda uma manobra para ver se anulam mesmo o pleito. Depois de verem os resultados retumbantes da oposição, o candidato da oposição a conseguir acima de 43% Carlos de Villanova? votos, o terceiro, já Carlos Villanova, e o terceiro classificado, Delfim pelo Neves? facto de ter gasto, e Delfim Neves, ter gasto uma fortuna incompreensível que ninguém sabe de onde é que saiu. Portanto, eu costumo sempre dizer, deve ter assinado um pacto com o diabo e vai ter que prestar contas ao diabo, então tudo fará para que, efetivamente, essas eleições, portanto, não cheguem de forma normal ao fim. Ou seja, acha que há um entendimento tácito entre o MLSTP-PSD e o PCD, portanto, do Guilherme Pócer da Costa e de Delfim Neves, respectivamente, em relação à condução destas presidenciais? Eu não tenho dúvidas nenhumas, porque vejamos só uma coisa: o MLSTP é um partido histórico, é um partido que está na governação e não se pronuncia em relação a todo este imbróglio. Das duas, uma. Portanto, está envolvido nessa cena macabra para perturbar as eleições, porque é realmente um interessado que tudo dê mal. Então, o que é que acha que vai acontecer a 3 de setembro? Portanto, vai ser Delfim Neves a assumir interinamente a chefia do Estado, ou ainda há condições, a seu ver, para que Evaristo Carvalho consiga, de facto, dilatar este mandato, esperando que o seu sucessor seja empossado? Se o bom senso prevalecer, depois de pareceres jurídicos, quer dos nossos quadros, que alguns são realmente muito bons, pelo menos vi 2 pareceres jurídicos de juristas são tomenses, e mesmo outros pareceres de fora, tudo indica que o Delfim Neves tenha ganho a consciência de que ele é que está errado. Não haverá, portanto, vacatura, o presidente Evaristo de Carvalho deverá continuar até a tomada de posse do seu sucessor. O contrário poderá lhe sair muito, muito caro, porque a população já está completamente exausta, já está completamente revoltada e qualquer ação para deturpar essas eleições pode sair, portanto, ao poder. As pessoas que estiverem envolvidas, isso pode sair muito mal. Há bocadinho Não dizia sei que se havia vontade mesmo em cancelar, em anular o pleito. Acha que se de facto o Delfim Neves assume interinamente a chefia do Estado, ele terá poderes constitucionais para eventualmente pôr em xeque os resultados da primeira volta das eleições, o que ele tentou junto do Tribunal Constitucional em vão? acho que sim. Se ele for o presidente da República interino, adeus, a democracia em São Tomé e Príncipe. Haverá completamente uma subversão da ordem constitucional e que, enfim, Deus nos acuda. Mas constitucionalmente um presidente interino não tem capacidade para pôr em xeque os resultados da primeira volta das eleições presidenciais. Se fosse uma outra pessoa, não sendo, portanto, a pessoa de Delfim Santiago das Neves. Acha que os eleitores se vão mobilizar em torno das propostas de um e do outro candidatos? Eu diria que está quase tudo já identificado, as propostas já estão assumidas, o candidato da oposição, ele o que precisa mais é convencer aquelas localidades que, por falta de obras sociais, recusaram-se a votar, construindo barricadas, etc. Tanto quanto eu sei, essas zonas já estão preparadas para poderem participar na votação. Eu acredito que tudo correrá bem e que realmente o melhor ganhará. Porque o outro candidato teve oportunidades
muitos e muitos anos e depois está envolvido em muitos atos de corrupção e isso já está na rua, toda a gente já sabe, aquilo mesmo que estava no mais recôndito dos esconderijos, agora, portanto, veio tudo à superfície. No entanto, Portanto, Guilherme o Pócer da povo... Costa poderá contar, porventura, com os votos, imagino, de muitos dos dissidentes do MLSTP, como Maria das Neves, como outros candidatos que são oriundos das hostes deste partido histórico. Não sei se é tão linear assim, porque tenho de fontes fidedignas que muita gente não apoiará a Pócer da Costa. O próprio MLSTP, ao escolher o Pócer da Costa, humilhou os outros candidatos, que também são de origem do MLSTP, daí que, portanto, Poderá enfim, haver ele rancores não deles terá... em relação ao candidato. Exatamente. A intentona de golpe de Estado. Isso também mexe com a demissão do Ministro da Defesa. Tem havido uma situação bastante pouco clara, denúncias de intentona em pleno escrutínio presidencial. O que é que se sabe então sobre a veracidade dessa suposta intentona? Há muita timidez nessa informação. O próprio primeiro-ministro faz uma comunicação ao país em que ele não é suficientemente claro e depois as informações que chegaram a mim é que o próprio ex-ministro da Defesa e Ordem Interna recusava-se a viajar, tanto é que nos voos comerciais da TAP, a STP Airways, que fazem, portanto, ligações diretas entre São Tomé e Príncipe e Portugal, ele não viajou e depois tive conhecimento ontem de que foi fretado um avião particular para que ele então pudesse se deslocar a Portugal. E tanto quanto eu sei pelos amigos e familiares, é como se fosse uma viagem forçada. Então vai-me perdoar aqueles que puderem me ouvir, eu vou dizer aquilo que eu sempre disse, é queima de arquivos. Mas havia de facto militares, falava-se em movimentações em paióis, isso é algo que de facto possa ter sido comprovado? Há toda a comprovação, as pessoas sabem o que se passou durante esses dias todos, a sua casa estava sempre, havia sempre presença dos militares. Eu pessoalmente ontem me desloquei para arredores do aeroporto para confirmar se realmente iria sair num avião privado. Mas refere-se a quem? Refere-se a Óscar Pude... de Sousa, Ministro da Defesa cessante? Sim, sim, perfeitamente. Ele viajou ontem num voo privado, um avião, me disseram que era um avião ambulância, um avião pequeno, e que efetivamente ele viajou. E se comprovar que realmente ele foi forçado a viajar, eu insisto e sublinho, querem, portanto, esconder, abafar alguma coisa, porque ele estava na disposição de revelar muita coisa e não o permitiram que eu fizesse. Ora, o decreto presidencial que o exonerava falava da falta de condições para o exercício das funções dele, não é? Também é aí bastante evasivo, não é? Muito invasivo, porque querem considerar agora que o homem, pronto, teve um ataque psicótico e que, enfim, já não fazia sentido continuar nessas funções. Mas, até a prova em contrário, eu continuo a desconfiar que efetivamente não foi isso. Era o analista político são tomense Óscar Baía.